e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida. E damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui. Consagramos o dia de hoje e pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guia no dia de hoje, nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria, nos dê favor, abra portas e nos conduza. Oramos também para que o Senhor nos livre do que é cilada, nos livre do que é mal, nos livre, Pai, daquilo que é obra do inimigo. Também cancelamos tudo aquilo que vem contra nós para tentar nos abater ou para tentar nos desanimar, para trazer uma exaustão, que o Espírito de Deus possa nos desviar de todo caminho, de todo pensamento que não vem do Senhor. Fortaleça, Senhor, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Fortaleça a vida dessa pessoa que tem estado em constante batalha, tentando vencer, tentando avançar, tentando ganhar a sua família para Cristo. Que o Senhor nesse momento possa fortalecer essa pessoa. Que todo aquele que está num desgaste espiritual, que está em meio a batalhas espirituais, seja revestido agora da unção divina, seja revestido do poder de Deus, da presença que fortalece, a unção fortalecedora. Toque na vida deles, toque-os, Jesus, com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Senhor. E oramos no nome de Jesus, para que toda trama, toda maldade, toda obra do inimigo, toda pessoa ardilosa, usada pela serpente para prejudicar, para travar, para impedir, para desviar bênçãos que pertencem a essa pessoa, nós oramos agora, quebrando toda a malignidade, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. E oramos para que novidades de Deus entrem nessa vida, novidades de Deus entrem no caminho dessa pessoa e ela possa glorificar a Jesus por toda a obra maravilhosa que acontecerá no dia de hoje e nos próximos dias. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo na oração desse propósito, buscando o novo de Deus. É isso que nós estamos orando, para que o novo de Deus se manifeste no nosso caminho. E estamos crendo que Deus está fazendo coisas grandes aqui. Amém? Estamos em propósito de jejum, de oração. Então esse não é um lugar comum, não é um lugar comum. É um lugar que Deus está agindo, Deus está operando aqui, milagres estão acontecendo. Fique firme no propósito de oração e você verá milagres, você verá a manifestação de Deus operando na sua vida, agindo na sua vida. Por isso não quebre esse propósito. Escreve aqui nos comentários, estou firme na rocha. Escreve aí, estou firme na rocha, em nome de Jesus Cristo. O inimigo pode tentar desanimar você, ele pode tentar causar uma distração para tirar você da oração, ele pode encher a sua cabeça de pensamento para tentar tirar você da onde você deve estar. Mas se você permanecer firme em oração, você vai vencer o mal. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir, tem que resistir. Existe tentação para quebrar o jejum. Existe tentação para você sair do propósito, para você quebrar o propósito. Não saia, não quebre. E eu quero estimular a tua fé com o testemunho do Luiz. Olha esse testemunho aqui do Luiz. Ele mandou esse testemunho para a gente e ele escreveu aqui: eu venho agradecer a graça de Deus realizada na vida da minha esposa. Em outubro de 2024, após um exame de Doppler, foi constatado que ela tinha trombose na perna esquerda. Desde esse dia, coloquei a sua vida em oração, pedindo a Deus a cura completa.
E para a glória de Deus, ela refez os exames e ontem recebemos a confirmação. Ela está totalmente curada, não há mais trombose. Agradeço a Deus por mais essa bênção em nossa vida. Deus é fiel, Luiz. Cura de trombose. Olha o poder de Deus aqui nessas orações. Olha como Deus ouve orações. Deus me deu uma palavra, eu sei que essa palavra vai falar com muita gente aí. Vai falar com muita gente. Pode ter certeza disso. Acredito até que alguém vai levar um puxãozinho de orelha assim, um pouco. Porque essa palavra mexeu comigo ontem. Vai falar contigo também. Olha o que está escrito em Mateus 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Essa palavra aqui falou muito comigo. A Bíblia nos fala que esse homem era rico, era um jovem rico, tinha muitas propriedades. Era uma pessoa poderosa, era uma pessoa influente, era talvez alguém que estava sempre fazendo negócios, era alguém que estava crescendo financeiramente, talvez já estivesse sendo muito honrado no meio da sociedade. Então era uma pessoa que estava em ascensão. Talvez fosse um jovem rico, emergente, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele chega para Jesus e pergunta: como que se faz para herdar a vida eterna? E Jesus começou a falar: não adulterarás, não dirás falso testemunho. Começou a ministrar o coração dele e ele disse: não, eu tenho guardado tudo isso, inclusive tenho honrado meu pai e minha mãe. Ou seja, era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que estava procurando fazer o que é certo, era uma pessoa boa. Só que quando acabou tudo aquilo que Jesus falou para ele, Jesus disse: falta só mais uma coisa para você e já está bem próximo de você ter a vida eterna. E o Senhor disse para ele: vende tudo que tu tem e me segue. Você sabe o que aconteceu aqui? Aconteceu que Jesus apresentou o propósito para aquele jovem. Jesus não estava querendo a riqueza dele. Jesus não estava querendo torná-lo pobre. O que Jesus estava querendo era só uma coisa: que ele colocasse o propósito acima do dinheiro, do status, da influência que ele tinha. Se você for ler nas Escrituras, Jesus repete isso várias vezes. Em Mateus capítulo 6, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um problema quando você coloca qualquer coisa acima do propósito. Dinheiro, vontade própria e até mesmo sonhos que você tem para realizar. Tudo que você coloca acima do propósito pode fazer você perder o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que esse jovem, ele não deu sequência a essa conversa com Jesus. Na verdade, ele teve que se retirar, porque ele não quis abrir mão das propriedades, ele não quis abrir mão do dinheiro, ele não quis abrir mão da fama, ele não quis abrir mão da influência, ele não quis abrir mão de tudo que ele tinha. Porque ele não colocou
o propósito acima daquilo que ele tinha. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito dessa palavra? Nós não podemos colocar nada acima do propósito de Deus na nossa vida. Não podemos colocar nossas vontades. Não podemos colocar o nosso querer, os nossos próprios planos acima do plano e do propósito de Deus. Nem a ofensa você pode colocar acima do teu propósito. Eu já fui muito ofendido por pessoas. Já me entristeci muito, até mesmo dentro da igreja, com gente má, com gente que não foi leal, com gente que acabou enganando, traindo, roubando. E isso foi muito forte, atacou meu coração, mexeu comigo. Mas eu sempre tive algo de colocar o propósito de Deus acima daquilo que eu estava sentindo, daquilo que eu queria sentir. E é isso que tem feito eu viver uma vida abençoada. Deus tem aberto portas para a minha vida e tem realizado grandes coisas. O que Jesus propôs para aquele jovem, Ele propõe para mim e Ele propõe para você. Coloca o propósito acima do teu querer. Coloca o propósito acima da tua vontade. E nem sempre é fácil colocar o propósito acima, porque quando você coloca o propósito acima, você vai ter que matar algumas vontades dentro de você. Você vai ter que abrir mão de certas coisas que você gostaria, mas por causa do propósito, por causa do plano de Deus, você abre mão daquilo. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não querem abrir mão de nada. Na verdade, elas querem continuar num caminho e no outro. Só que Jesus, falando dos dois caminhos, Ele disse que um caminho é estreito e exige renúncia, e o outro caminho é um caminho largo, onde você pode fazer o que você quiser. Ele estava falando de uma escolha, Ele estava falando de um propósito, Ele estava falando de algo maior. Ele estava falando que o que importa é o que Ele tem para a vida da gente. O que importa é o que Ele tem preparado para a nossa vida. E uma coisa fica claro aqui nessa palavra do jovem rico: Jesus não obriga ninguém a aceitar o seu propósito. Jesus não obriga ninguém a aceitar o destino que Ele tem. Ele deixou esse jovem aqui muito livre para aceitar ou para recusar. Só que Ele disse: você só vai ter o que eu tenho para você se você colocar o meu propósito acima daquilo que você quer segurar. Esse jovem rico quis segurar algo que só trouxe perda para ele. Ele quis segurar algo que fez ele perder o destino dele, que fez ele perder uma intimidade com Jesus, uma vida com Deus. Porque a partir do momento que eu sei que Deus é o dono de tudo, por que eu não vou me render totalmente a Ele? Por que eu não vou me render totalmente ao propósito que Ele tem para a minha vida? Porque essa palavra, ela está na Escritura, para nós não colocarmos nada acima do propósito, nem a ofensa. Nem a ofensa. Você pode estar sendo julgado por pessoas, você pode estar sendo criticado por pessoas, você pode estar sendo perseguido por pessoas, e o Espírito Santo está dizendo para você: se você largar o meu propósito por causa disso, você não é digno de mim. Porque o propósito tem que estar acima, muito acima do que eu estou sentindo dentro do meu coração. Então eu posso estar machucado, posso estar ferido, posso estar sendo perseguido. Eu tenho que colocar o propósito acima, muito acima do que o que eu estou sentindo. E hoje nós vemos as pessoas não aguentando nada, não resistindo a nada, não se entregando a Deus totalmente,
mas eles ficam apegados à mágoa, apegados ao ressentimento, eles ficam apegados ao que fizeram com elas e depois ficam falando ainda, porque está faltando rendição para conhecer a glória de Deus. Se aquele jovem rico tivesse colocado o propósito acima do dinheiro, colocado o propósito acima daquilo que ele queria segurar, com certeza ele teria a maior riqueza do mundo. Eu não falo material, mas eu falo espiritual, emocional e por que não também material? Deus pode abençoar. Jesus disse que todos aqueles que abriram mão de algo por amor a Ele, ainda nessa vida, teriam 100 vezes mais. Ele está falando de uma riqueza plena, Ele está falando de você ser uma pessoa emocionalmente sadia, uma saúde abençoada e também ter provisão para a sua vida, necessária para você cumprir o seu propósito. Ou seja, o plano de Jesus para aquele jovem foi maravilhoso, mas aquilo que ele segurou foi só para a perda dele. Aquilo que você segura, que muitas vezes você não quer entregar a Deus, aquilo que você, está segurando, é para a tua perda. Agarre o propósito, faça a vontade de Deus, acima da tua vontade, acima do teu querer, e você vai ver o que Ele tem reservado para a sua vida. O jovem rico poderia ter uma vida épica, poderia ter uma vida incrível, surpreendente, mas escolheu se agarrar em algo. O que você se agarra e não quer largar é perda para a sua vida. Agarre o propósito, agarre a vontade de Deus, agarre o que Deus tem para a sua vida e seja disposto a abrir mão dos teus planos e seja disposto a abrir mão da sua vontade para viver o que o Senhor tem para a sua vida. O propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo para a sua vida sempre vai ser muitas e muitas vezes maior e melhor do que nos seus planos. Esse jovem rico tinha que ter compreendido que o Senhor não se importava com os bens materiais dele. O que o Senhor queria era o coração inteiro dele. Era o coração inteiro dele. Deus não vai pedir para você que é rico, para você que tem muito dinheiro, você que tem muita propriedade, Deus não vai pedir para você, abrir mão de tudo isso e dar para os pobres. Não, aqui Jesus não estava querendo isso. Jesus estava querendo que ele abrisse mão de algo, ele estivesse disposto a algo, só isso. Disposto a colocar o propósito acima da sua vontade. Se você estiver disposto a colocar o propósito de Deus acima dos seus desejos, acima dos seus planos, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Isso se chama destino divino, o destino profético divino para as nossas vidas. Amém? Escreve aqui nos comentários: o propósito está acima de mim. Escreve aí: o propósito está acima de mim. Por isso, sirva o propósito e você viverá milagres nessa vida. Eu deixo essa instrução para você. Amém? Sei que essa palavra foi uma palavra poderosa e pare de se agarrar em coisas que não estão ajudando você em nada. O Senhor está mandando você largar certa coisa, largue. O Senhor está mandando você largar o seu plano, largue. Por amor a Ele, largue. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Seguir Jesus é renúncia, mas uma renúncia boa. Porque o que Deus tem para ti é muito melhor do que você planejou para a sua vida. Deus tem planos perfeitos, Ele faz tudo com precisão. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 aqui e quero também incentivar você a não quebrar esse propósito. Nós estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. E cremos que novas coisas vão entrar na nossa vida, já estão entrando. Tem coisa nova que começou a surgir na minha vida
e na vida já de muita gente que está aí nesse propósito. Então fica firme, estamos fazendo uma oração com propósito e certamente vamos colher os frutos disso, certamente vamos colher os frutos disso, amém? Certamente vamos colher os frutos disso. Eu também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm me ajudado na televisão, parceiros e intercessores. Muito obrigado por você que ora por nós, por você que é um parceiro e que tem nos ajudado no que Deus tem colocado no nosso coração, que são os programas de televisão. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, vá no meu site e lá veja como que você pode nos ajudar. www.vinicius17.com.br. E também, agora, segunda e terça-feira da semana que vem, nós vamos ter um seminário chamado Seminário Druins. E esse Seminário Druins, ele é dentro da Academia Kingdom Global. Para que é o Seminário Druins? É para você que tem tido sonhos proféticos, que Deus tem falado com você através dos sonhos, mas você não sabe se é Deus ou se é o inimigo. Você não sabe se é Deus ou se é coisa da sua cabeça. E por que entender o que Deus fala conosco? Aquilo que você não entende, você não acessa. Eu vou repetir. O que você não entende, você não acessa. Tem bênçãos que são liberadas pelo entendimento. Tem milagres, tem livramentos, tem curas que só são liberadas pelo entendimento. É por isso que eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu devo ter algo sobre isso. Eu sei que Deus, Ele tem me capacitado nessa área. É o Seminário Druins, vai ser 17 e 18, a partir das 19 horas. Vai ficar gravado dentro da Academia Kingdom Global, tá? É só você ir no meu site e fazer a sua inscrição para participar do Seminário Druins. Nós vamos entrar profundo falando sobre José, os sonhos de José que se concretizaram. Amém? O poder dos sonhos de Deus, como isso mostra para você caminhos, como isso lhe dá ferramentas. Exatamente, quando você compreende, você recebe ferramentas do céu para batalhar aqui nessa terra. É tremendo. Amém? Então hoje mesmo, faça a sua inscrição para a semana que vem, segunda e terça, você participar desse seminário. Vai ser 2 dias de imersão, vai ser incrível. À noite, a partir das 19 horas, tá bom? E se você ainda não adquiriu o nosso livro, Café com Jesus, adquira. Vá no meu site e adquira esse livro, que é um devocional, uma palavra para cada dia. Vai ser uma bênção para a tua vida. Eu vou declarar o Salmos 91, você que não compartilhou essa oração, manda para 7 pessoas agora. Amém? Manda para 7, gente. Você está aqui por um propósito, cumpra o propósito de Deus. E mande para 7 pessoas. Deus não trouxe você aqui só para você ser abençoado, mas para você ser uma bênção para outras pessoas que estão próximas de você. Então pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas enquanto declaro o Salmo 91 e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor hoje. Nós vamos levantar um grande clamor para que o novo de Deus entre na sua vida. Amém? Então coloca aqui nos comentários tua necessidade, teu pedido de oração, teu desafio financeiro hoje. De repente você tem um grande desafio financeiro hoje, você precisa de uma porta aberta, você precisa de uma bênção em favor de alguém próximo de você. Coloca aqui nos comentários que o Senhor vai te honrar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está com alergia no pescoço, que está aqui me ouvindo. Está com um pescoço em carne viva. Jesus Cristo dá saúde. Eu quero também liberar uma palavra sobre a Edilene. Deus te visita agora, Edilene. Deus te visita agora. E o Senhor me fala que vai restaurar coisas na tua vida que o inimigo levou embora. Vai haver restauração na tua vida, inclusive memórias. O Senhor está curando memórias na tua vida, Edilene. O Senhor também me disse, diga para Márcia, da Márcia do Pão, porque ou ela tem uma padaria ou ela é uma padeira. Márcia, o Senhor me falou bem assim, Márcia do Pão, estou visitando ela, estou visitando a casa dela, estou visitando as filhas dela. E vai haver multiplicação na tua casa, vai haver porta aberta, Márcia, no nome de Jesus Cristo. Eu também quero falar com o Paulo Ottoni. Paulo Ottoni, Deus te visita, Paulo Ottoni. E milagres já estão apontados no teu caminho. Deus está ouvindo orações da tua casa. Paulo Ottoni. Eu quero agora orar pela tua vida, quero te apresentar diante de Deus, amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e temos visto a bondade, a misericórdia do Senhor secando a nossa vida. Que o dia de hoje seja um dia sobrenatural, seja um dia marcado por grandes conquistas, por grandes bênçãos, seja um dia que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Abençoe, Senhor, essa dona de casa, abençoe esse comerciante, abençoe, Senhor, esse líder, essa pessoa que tem reuniões importantes no dia de hoje, essa pessoa que precisa vencer certas coisas, tem responsabilidades grandes sobre seus ombros. Eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. E eu peço uma intervenção, ó Deus, sobrenatural sobre a vida dela agora. Venha, Senhor, capacitando essa pessoa, capacitando ela para mais, capacitando ela para romper, para avançar. Que a unção do rompedor, a unção fortalecedora venha sobre ela e desde já nós oramos, portas abram-se agora em nome de Jesus Cristo. Oramos para que todo empecilho, todo atrapalho, tudo aquilo que pode se colocar no caminho como uma resistência espiritual ou já esteja lá como uma resistência, caia por terra agora e se afaste do caminho deste homem e dessa mulher. Eu quero profetizar que as coisas fluirão, será 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais, vai produzir mais, de acordo com a bênção de Deuteronômio capítulo 28, Pai. Uma grande bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu peço um liberar de bênçãos, um liberar de graça, um liberar de favor sobre a vida dela e sobre a sua família. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de influência no corpo físico ou no emocional dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, que todo medo, toda insegurança, todo abatimento, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo demônio que estiver atacando pessoas na mente com acusações, atacando com mágoas, com ressentimentos, que tem mantido pessoas longe do propósito para mantê-las travadas, para mantê-las com medo, para mantê-las amarradas, seja livre agora. Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que agora caia por terra o peso espiritual, que caia por terra a inveja contra a tua vida e que você receba o toque divino sobre
sobre você no nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado e que haja saúde tocando nos teus ossos, no teu sangue, nos teus órgãos internos, do alto da cabeça à planta dos pés. Jesus Cristo é da saúde. Amém e amém. 18 horas, aguardo você aqui na oração. Em 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui. Paz, prosperidade, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Até. Bom dia, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra. Eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família, estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje, talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia, que mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho, graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. Da primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. Exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida.
e uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu daquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido, e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um Deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus. Esse respaldo, porque é o que nós precisamos. Na nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus, você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso. E lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa.
num final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato, assim, foi um ato, um acidente, foi uma fatalidade, mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição, que naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais, e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa e nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, sabe, toma uma decisão de, não, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, que essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, sabe, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, sabe? Tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. O sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você, quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus, ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, olha só, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca, não, Deus vai me proteger porque eu estou, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também.
porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa. Não force. A Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que essa palavra, ela é profética para a sua vida. Ela é uma direção de Deus. Talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Então, sabe, renda seu coração a Deus. Renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei, Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural, naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Eu senti ontem, quando eu estava aqui na oração, eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro, lá de dentro aqui da minha sala, mas eu vou criar um mural e toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos. Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, um mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer o modelo do meu mural, certo? De alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração
que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar. Vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que com certeza vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial e quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento, e eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus, e uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor. Tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família.
Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço. Tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor segue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa, e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor. Que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ser curado. Jesus Cristo da saúde, do alto da cabeça a plano dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso. Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa. Que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio, e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais.